Mas desenhar, cara, comecei a rabiscar mesmo, assim, depois dos 12, 13 anos, que eu comecei a me inserir no mundo, assim, de grafite, do skate. O pai não faz nem ideia do que o menino tá pensando, o que o menino tá vivendo nas 4 horas que ele fica fora de casa. Quem sai da cachoeira e vai pra uma outra cidade dessa, assim, cara, fica deslumbrado, porque tem arte pra todo lado, a cidade respira arte. A gente passou a pensar na estética do grafite depois dos anos 2000 aqui no Brasil, mas um pouco antes não tinha muita estética, tinha estética muito limitado com material e tudo mais. Eu não sou aquele cara que é a favor da pejotização de todos os artistas, mas se o artista ele quer monetizar, ele quer ganhar dinheiro com a arte, cara, ele precisa se organizar. Calabres Agropecuária, implementos agrícolas, nutrição animal e sementes para pastagens, rações, produtos veterinários, produtos pet e muito mais. Rua Joaquim Cheim, número 71, Basileia, em Cachoeiro de Itapimirim. Telefone 28 9985 0257. Calabres Agropecuária, a força do campo que impulsiona o futuro. Olá você, muito boa noite, 2026, começando o ano abençoado de 2026 e mais uma vez pedindo a você, aqui no Plano 736, curtir, compartilhar, comentar, mais uma vez, cara, você tá um espetáculo com essa blusa aí no Plano 7. Cara, meu patrão tá me pagando bem, cara. Só eu que não tenho, né? Eu não sei como é que foi a conversa sua com ele, mas a minha, né, rolou. Desde quando começou o Plano 7, você não sabe pedir? Não sei não. E aí, eu tenho canequinha personalizada, a canequinha não tá aqui não, mas eu tenho canequinha personalizada canequinha também. Eu ganhei. Final do ano, ganhei aquela festa abençoada, aquele churrasco. Tá. Muito bom, muito bom. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Apresenta o nosso entrevistado de hoje aqui no Plano 7. Pois é, cara, esse é meu primo, mais um artista na família. Né? A arte de grafitar. Caramba, então o papo hoje vai ser maneiro, hein? Lucas Menon. Isso aí. Lucas Menon? Lucas Menon. Lucas, seja bem-vindo no Plano 7. Valeu, primo. Você é primo dele mesmo, a Guerra? Não, é primo, pô. Primo mesmo? Sangue italiano. De sangue, pô. Lucas Menon, e você? Eliomar Medeiros Menon. Rapaz, a produção tá falando que é verdade. É de sangue, pô. Esquece o Eliomar, Lucas. Quem é Lucas Menon? Rapaz, é difícil, tá? Eu sou um cara... Gente boa, cara. Cachoeirense. Morei algum tempo em Atibaia, mas retornei pra Cachoeira quando tinha uns 12 anos de novo. Cara, eu fui criado, assim, num meio bem... Cara, de pessoas honestas, de gente que trabalha. Então, eu sou um cara trabalhador, um cara que acredita muito na arte, um cara que acredita muito no potencial das pessoas. Eu sou um cara aí de 27 anos, novo, casado, 4 anos de casado. Bacana. Sou formado em História, licenciatura em História. Tenho projetos nessa área de questões artísticas e historiográficas, né, que se relacionam. Né? Eu fiz 2 artigos que foram publicados na UFRJ e a gente trabalha. Hoje a gente vive de arte, cara. Difícil viver de arte no Brasil, mas a gente vive de arte. Bacana. Aqui, você falou que você veio numa cidade, nasceu numa cidade, próxima. Nasci aqui e fui para Tiro Vivaco. Depois a gente quando você começou, já desde criança já desenhava, curtia? Cara, assim, todo mundo pergunta, mas eu nunca fui um cara de dons artísticos de desenhar, assim, quando criança. Eu me destacava na pintura, né? Ali na primeira, na segunda série ali, a professora de arte sempre gostava porque eu sabia pintar bem, conseguia organizar bem as cores. Mas desenhar, cara, comecei a rabiscar mesmo, assim, depois dos 12, 13 anos, que eu comecei a me inserir no mundo, assim, de grafite, do skate. E aí eu fui ver, cara, isso aqui é interessante, né? Comecei a ver os trabalhos do Mosca. Mosca, muito bom. Dos primeiros grafiteiros aqui da cidade. Eu comecei a achar isso interessante e fazia a letrinha no papel, né? Eu tava no oitavo, no nono ano, assim.
E comecei a desenhava os nomes dos colegas na folha do caderno e vendia por R$1 para comer o salgado na hora do recreio. Garanto É um empreendedor, cara. Como dizia a vovô, viver jeito, morrer descuido. Não, cara. Então você já era empreendedor. Já vendia ali a folhinha A4, pegava da escola mesmo, fazia a letrinha, contornando com aquele piloto preto, aí, R$1. R$1. Aí no salgadinho. Um salgadinho na hora do recreio. Cara, empreendedor. A mini pizza. Aqui, o primeiro contato seu com grafite não foi nessa época, né? Porque então, com 12 anos, você estava na escola ainda. Estava na escola, mas foi meio que na escola mesmo. Na escola mesmo? É. Agora, desculpa te cortar, mas é porque só o que eu vi a mente que é uma pergunta a respeito de desenhista publicitário e grafite. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem, mas não tem. Como vou explicar isso? Vamos lá. No início, né, vamos colocar assim, na década de 2000, assim, na verdade até hoje, né, poucas oportunidades foram dadas, né, aos artistas de uns 10 anos para cá que a gente tem vivido, né, o Brasil tem descoberto assim, mais artistas sem ser Cobra, Gêmeos, entre outros mais conhecidos. E aí, muitos desses artistas, a oportunidade de se criar coisas e de se deslumbrar foi o caminho da publicidade e propaganda. Né? Eu tenho até um grande amigo que trabalhava junto com música, assim, eles pintavam no grafite, que é o Pedro Freitas, que foi um grande incentivador do grafite. Ele, hoje, extremamente bem-sucedido na área de publicidade. Começou na arte urbana e seguiu o caminho para publicidade e propaganda. E assim como ele tem muitos mesmo, assim, Rio, São Paulo, que, cara, migraram, porque a oportunidade de criação, aí o cara vai para o design gráfico, o cara vai para a ilustração de livro infantil, e ele vai se adequando ao mercado, né? Porque precisa, né, se movimentar, precisa ser rentável, né? Porque hoje você vive de grafite? Hoje eu vivo de grafite. Vive de grafite. Tem 3 anos que vivo de grafite, eu acho. Em que momento você percebeu que a arte urbana seria seu caminho? É isso aqui que eu quero. Você é formado, né? Sou formado. Cara, eu tive um primeiro momento assim, eu tive muito contato sempre gostei muito de escola, sempre fui apaixonado por escola. Sempre gostei muito de ir pra escola. Bom aluno, gente boa pra caramba. Passava a lábia no professor que ele nem via. Muito aluno, gente boa. Que é marqueteiro também. Gente boa pra caramba. E aí, cara, eu tive a oportunidade, né, de ter uns bons professores que são artistas daqui. E aí, no ensino médio, acho que no primeiro e no segundo ano, veio um artista cubano. Aqui em Cachoeiro, fazer palestra, alguma coisa assim. E ele foi na escola, cara. E ali eu aprendi o muralismo. Já tinha visto, lógico, né, na internet, na minha época já tinha internet, no celular, Instagram, Facebook. Então a gente já tinha esses acessos. Mas você vê pessoalmente a pessoa fazer e você entender o que é aquilo, que aquilo ali pode ser feito de uma forma rápida, simples e perto de você, você passa a pensar diferente, né? E ali esse artista... Ele, já me deu uma folha, acho que é A3, caraca, nem conheço esse tipo de folha, cara. Grandona, gramatura grossa. Agora vocês vão criar como se fosse um muro e tudo mais. E aí ele me despertou, caraca, eu consigo fazer isso então na perspectiva de um muro e tudo mais. E isso eu já pintava na rua, né? Já fazia o grafite, né, de rua mesmo, picho. E aí, cara, isso aqui pode ser um pouco diferente. E um professor meu falou que eu não fazia o grafite, né? Fazia só letras estilizadas. Eu, cara, mas aí o grafite é isso mesmo, é estilizar as letras. E aí foi uma mesclando de tudo, cara. E aí tive umas oportunidades depois dos 17 anos de trabalhar como assistente em alguns murais. E eu, cara, isso aqui... É que eu quero pra minha vida. Eu acho que vai ser funcional, vai ser legal, cara. E eu descobri isso aí, mas... No meio do caminho, cara, eu sempre sou apaixonado por escola e tudo mais, educação, e eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de História. Então você juntou com o grafite, que você já estava fazendo o grafite. Já fazia o grafite. Falou, vou fazer História. Só que eu não era bom no grafite, não. Eu era bom mesmo, eu era bom de fazer letras de grafite. Pô, era isso aí, a gente... dominava, fazia isso 24 horas por dia no papel, chegava na parede, já sabia como fazer, mas nesse momento ainda era um cara muito cru, né, no quesito criação, esse técnica. Cubano que
Abriu tua mente. E um outro artista aqui também da cidade que me ajudou muito. A gente trabalhou junto, né, uns 3 anos. Então eu aprendi muito. Mas nesse momento era muito cru. E no primeiro ano de faculdade eu já não queria. Nesse momento eu já não pensava mais no grafite. Eu já, cara, acho que vou deixar isso para segundo plano e vou seguir a carreira de professor. Porque, tipo, eu tava apaixonado na ideia da profissão, de história, de aplicar. E você é bom aluno, você falou, né? Que Bom você era aluno, bom aluno. E, cara, fui apaixonado. Cara, me encontrei aqui. Aí no segundo ano do período da faculdade, cara, tive a oportunidade de escrever fazia parte de um PIBID, que era um programa de iniciação à docências. Então o cara ali, ele meio que era um estagiário, mas ele dava aula. E aí eu voltei para minha escola que eu estudava, uma escola que tinha um índice de violência e criminalidade, droga muito alta. Eu, cara, acho que o grafite ele pode ser um caminho para a gente poder trabalhar isso, porque a gente vai conversar sobre questões sociais, sobre dificuldade, sobre questão de uso de droga. Então, é um momento de eu, vou dar um toque no moleque que tá no caminho errado, um momento de, cara, presta atenção nisso. Um jeito de aproximar o aluno do professor, que é um instrutor ali, né? Um veículo de levar o aluno para um lugar, o mestre mesmo, né? Indicar o caminho. E muitas das vezes, né, ele não consegue ouvir isso dos pais. Não ouve, cara. Não tem essa abertura. Às vezes o pai nem chega junto, né, Lucas, para chegar e conversar. O pai não faz nem ideia do que o menino tá pensando, que o menino tá vivendo nas 4 horas que ele fica 4, 6 horas que ele fica fora de casa. Não faz ideia. Ele na escola ali é onde tudo acontece. O menino às vezes é violento, às vezes responde de um jeito, você começa a captar isso na escola. E aí surgiu a oportunidade. Cara, isso aqui vai dar certo, cara. A gente fez o projeto, a gente ficou 1 ano fazendo o projeto. E aí, cara, surgiu a oportunidade de escrever num congresso lá da UFRJ esse projeto. A minha coordenadora, cara, vai, escreve. A gente conseguiu, fez uma vaquinha, nós fomos para lá, apresentamos o projeto, foi publicado o artigo. Isso, no caso, na Universidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu, novo, tinha 18 anos, 18 para 19 anos, segundo período de história. Cara, vamos lá. Chegamos lá, cara, assim, outro universo de debate, de tudo. É assim. Realidade, Rio de Janeiro outra realidade. Aí você, cara, abriu a mente, assim, cara, isso aqui já existe aqui. Isso aqui já funciona nas comunidades. Isso já funciona. Então, o que a gente tem que fazer aqui é só impulsionar. Lucas, você acha que, de repente, já percebe que você não tem, você chega e fala, não tem esse negócio. Nós somos um pouco alienados aqui, o Cachoeiro, para essas coisas, porque às vezes, igual você falou, você foi lá para o Rio de Janeiro, você viu, caramba, isso já existe. Aqui, por um acaso, vem um cara, você se ligou e falou assim, é isso que eu quero levar para lá. É isso aí. Aqui, na nossa cidade, onde a gente estava conversando, demora a Cachoeiro em si, é uma cidade um pouco até conservadora em alguns quesitos. Então, chegar com uma cultura nova... É meio assustador. É meio assustador. Ainda mais numa cultura que ela tenha a corrente transgressora, que é a invasão. Não a invasão criminosa, assim, mas eu digo, é uma invasão visual. Isso. Uma hora você passa, por mais que esteja liberado, né, um espaço assim, uma hora você passa e a outra hora, opa, já está diferente. Alguma coisa aconteceu. Então, trazer essa cultura, que de certa forma, né, é uma cultura diferente e transgressora e que se precisa ser monetizada porque existe um custo. Com certeza. Então, é uma cultura que ela é mais demorada para poder se implantar. Né? Eu tive umas oportunidades de ir em Belo Horizonte fazer algumas oficinas também. Que também lá é outro mundo, é né, um cara? outro centro cultural. Nossa, é outra coisa. É uma outra realidade que assim, a gente não... Aqui, quem sai da Cachoeiro e vai para uma outra cidade dessa assim, cara, fica deslumbrado, porque tem arte para todo lado. A cidade respira arte. Tanto musical, quanto visual, quanto estética no sentido arquitetônico, de certa forma, né? Então, desbloqueia, né, alguns gatilhos mentais para poder criar, pensar. Grafite pode ser, assim, considerado uma forma de contar história, você como professor? Sim, o grafite, assim como outras artes, por exemplo, a gente tem aquela arte rupestre, né? A arte rupestre, eu costumo dizer nas aulas que é o primeiro grafite, né, do ser humano. Porque ele foi escrito na parede. Ele foi rabiscado, foi impresso na parede. Por que ele foi impresso? Uma necessidade
de se contar uma história, uma necessidade de se contar uma... Dos povos passados, dos povos né? passados, mas exatamente eles precisavam falar do seu rito religioso, eles precisavam falar da questão técnica de caça, eles precisavam falar de como eles se organizavam. Então, a escrita, assim como o grafite, fazer escrever, fazer caber, então é transmitir essa história, essa ideia toda, e ali na sua arte, conforme o artista consegue se expressar, né, as suas limitações. Às vezes o cara quer falar sobre a história dele, mas ele vai lá e escreve o nome dele, porque aí gera curiosidade, gera um questionamento em si. No caso, a gente temos, igual nós temos aqui, tem pessoas que têm uma aversão a isso. Por exemplo, você na rua, quando você vê aquelas letras fininhas, aí tem um pontinho, tem um negocinho, aquilo você acha que é o quê? Pode ser assinatura do... Tá, mas você acha que é uma pichação? Não, eu considero como arte. Arte. Eu considero como arte. É arte, Lucas, ou isso é bom entender que tem muita gente que fala, o cara pichou meu muro, o cara pichou minha parede. Como é que seria isso? A gente tá falando de uma cultura de transgressão, né? Não tem como falar, tirar muito. Por exemplo, o grafite, ele é primo do picho. Não tem como. Quando a gente vai falar a história do Brasil e uma história do grafite, eles se esbarram no quesito de que a gente passou um período, falando no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos também foi um pouco parecido. No Brasil, a gente passou um período um pouco turbulento no quesito político, e aí o picho, ele foi uma das armas utilizadas para poder denunciar um padrão político que tinha. Então, o picho, ele era usado, hoje a gente também ele é usado para se comunicar. Uhum. Por mais que vocês não... A gente, né, vamos colocar assim, uma grande parte da população não goste, que às vezes ele é invadido, acaba depredando o patrimônio, mas o picho ele é usado até hoje em diversas coisas. Por exemplo, um lugar onde a galera joga lixo no chão. Isso. Lixo. Aí o que o morador vai lá? Proibido jogar lixo. Aquilo dali também é um picho. Isso, é verdade. Só que com mais porque o grafite tem uns detalhes. Tem os detalhes, assim, tudo mais. A gente passou a pensar na estética do grafite depois dos anos 2000, né? Aqui no Brasil, mas um pouco antes não tinha muita estética, tinha estética muito limitada com material e tudo mais. Eu vejo... Pode falar. Agora, uma curiosidade, né? Por exemplo, né, os desenhos que você faz nas escolas, a pedido do diretor ou a criatividade é sua? Aqueles desenhos ali muito bacana, igual, por exemplo, né? Inclusive o dia que eu vi o seu desenho lá no Fraternidade de Luz, no muro, eu até fiz um selfie, né? Pegando a sua assinatura. Não sei se você se lembra disso. Sim. E repostei, né? Fiz a postagem, né? Primo, papapá, papapá, ali te elogiando o seu trabalho. Mas, por exemplo, aquele desenho, foi você que criou a pedido do diretor ou o diretor falou assim, olha, faz do jeito que você achar melhor. Como que funciona isso? Cara, desde quando a gente começou a fazer as escolas, logo pós-pandemia, né? Que começaram a se pensar na escola com mais humanidade, né? Uma escola que tivesse mais cores, mais desenhos, que as paredes falassem mais. E aí, no início, assim, tinha muito direcionamento, né? Lucas, a gente queria isso, a gente pensou nisso, pensei nesse desenho, mostrava assim, logo mais no início. E conforme foi se ganhando uma confiança no trabalho, o diretor, Lucas, cara, gosto muito do seu trabalho, gosto muito do seu estilo, faz uma arte pra gente poder ver como é que vai fazer, como é que vai ser, já pensando em quê? No contexto escolar, já pensando, aí já não precisa mais direcionar, porque eu, como minha forma de criar, eu já logo penso no que eu preciso transmitir para aquela comunidade. Cara, se é uma comunidade pesqueira, se é uma comunidade que colhe café. Por exemplo, eu fui numa cidade chamada Santa Luzia de Mantenópolis, lá no norte do estado. E lá, a cultura do café é extremamente forte. Os caras levantam às 4h30 da manhã e passam o caminhão carregando os alunos para poder catar café. E depois, às 7 eles voltam para a escola. Caramba! E tem café para eles tomarem, né? E começar a estudar. Então, o que eu vou retratar? Vou retratar a comunidade. Eu fiz um mural falando da história do café e tudo mais, com o pessoal catando. Então, sempre pensar, o meu jeito de criar, é pensar na cultura e como isso pode transformar o espaço. Onde a gente passar, cara, esse lugar aqui... Aí vamos supor, você é um turista, você passa, cara, café, será que esse lugar aqui é do café? Eles cultivam um café aqui? Tem uma tradição? Então, gera essa curiosidade para poder pesquisar
os ambientes, né? Vou pegar uma em cima disso que você falou interessante. Tem, eu não sei se tem ainda, na descida do Banco do Brasil, aqui em Cachoeiro, tinha uma retratação da Luz de Eufebo, não é isso? Sim. Aquilo ali é um grafite? Ali foi do artista Hudson Costa e eu como co-assistente. Você fez ali também? Eu era assistente dele nessa época. A gente trabalhou. Nessa época eu estava na faculdade, né, a gente saía da faculdade às 10 e aí o horário que a gente trabalhava, de 10 às 4, 5 Dora da manhã. Vivaco, não é o nome dela, um negócio assim, não é isso? É uma parada assim, ela é que dançava Vivaco. com a cobra, uma Vivaco. parada. Ela é Vivaco. Porque ali foi uma retratação, ali foi foi na verdade... Achei muito bacana. Não, ali fantástico, porque foi uma premiação da lei de incentivo Rubem Braga, que aqui em Cachoeira nós temos a lei Rubem Braga, que é uma lei de incentivo cultural, e foi contemplado ali nas questões de artes visuais. Cara, é interessante a história dessa moça, que ela usava dela para poder fazer uma coisa, os seus jogos políticos, né? Uma história que vale a pena pesquisar mais para frente. A morte, aquelas coisas. E tanto que a família dela logo na subida ali, né? Sim, a família na dela catedral ali. Em frente acho que é Caçadores, não é isso? Quase em frente, praticamente em frente aos Caçadores. Interessante, aquilo ali é grafite. Aquilo dali é o grafite muralismo, mais do lado voltado mais para ver do muralismo. E tem o grafite que é as letras, né? Os bombes, né? Eu fico olhando, eu fico percebendo em alguns locais que tem, tipo assim, tem um muro, aí tem uma árvore. Aí a pessoa vai naquela árvore, ela coloca tipo um cabelo das pessoas. Não, cara, aquilo é fantástico. É o jeito que é a criatividade da pessoa. A pessoa vê dele. aquilo ali, cara, eu tô vendo um cabelo assim e tal, não sei o quê. Muito massa. Eu falo que o grafite, a arte, assim, né, em geral, mas o grafite só como plataforma, né? Que ali, cara, ele meio que... Ele cria um espaço que antes não existia. Por isso que eu falei que ele é transgressor. Por exemplo, existe uma árvore. Passou o cara que tem a mente criativa, um artista, ele vai transformar aquele lugar que era só um muro, uma árvore, em uma outra realidade. Vai transformar aquilo dali em um espaço que antes não existia. E aí que entra a questão do artístico, tanto do cara que tem música, que compõe, que canta, quanto o cara que cria o desenho. Foi naquela linha vermelha que fala, teve uma época ali que tinha um monte de pessoas famosas Cachoeira, entendeu? Sim. Ali também, exatamente, contando a história de Cachoeira e Itapemirim. Cachoeira e Itapemirim. Ele falou o lance do café, lá da cidade da onde? Mantenópolis? Mas existem vários né, desenhos dele em várias partes de Cachoeiro, né? Tem bastante coisa. Você chegou a pegar aquelas escadas? As escadas foi eu que criei aqui em Cachoeiro, foi eu que fiz, todas elas. Como que era o nome mesmo? Você criou? Tenho a escadaria da Maria Ortiz, a gente fez uma da Madre Gertrudes, também a gente fez uma escada ali do Gilberto Machado, da Jobel ali, que ela era toda temática de crônicas do Rubem Braga e Darcy Ribeiro. A gente inclusive ganhou o prêmio Biguá com essa escadaria, porque a gente usou sobras de tintas de casas. A gente fez o ponto de recolhimento na Casa das Tintas na época, uma época de finalzinho de pandemia, 2020, 2021, e a gente criou esse projeto junto com a Casa das Tintas, cara, a gente vai pintar essa escada com esses restos de tinta, trazendo a cultura cachoeirense na escadaria, que era um ponto viciado de droga, de outras coisas. A gente transformou o ambiente. Essa primeira escadaria que a gente fez, que foi a da Maria Ortiz, por exemplo, já estava no auge da pandemia, né? Tava 2020. E ali as pessoas não podiam ir para academia. E quando a gente revitalizou aquela área, primeiro a gente pintou de branco e depois toda arriscada. Aí o prefeito, na época, teve até que fazer um pronunciamento que não era... Ninguém tinha depredado, não. Era um grafite, estava saindo ali, porque eu rabisquei tudo primeiro, mas depois a gente pinta. E aí, cara, depois que aquilo ficou pronto, aquilo ali virou ponte de atividade física. Você podia passar ali de manhã, de noite, que tava assim, o pessoal subindo e descendo atividade física. Era um espaço que estava totalmente inadequado, assim, zoado, abandonado, e virou um ponto de referência. Agora, já tinha passado pela sua cabeça de ser contratado, né, por uma prefeitura, né, e
para ser grafiteiro? Rapaz, eu acho que Que nunca coisa bacana, né, cara? é muito diferente, cara. A gente vai falando com as pessoas, cara, mas a prefeitura que chamava, cara, era. Porque assim, cara, a gente criou, o que que eu falei, pô, é bom de marketing. Mas a parada é o seguinte, Não, mas é isso aí, o cara o tem que que ser. o que que eu penso, cara, se ninguém pensando as pessoas que estão ouvindo, pensando no grafite ali como uma forma de viver, né? A gente precisa, o artista que não vive da própria arte, ele fica muito triste quando não gera, verdade. não rentabiliza. Então, cara, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Então, a gente precisa criar o quê? Uma demanda para que isso aconteça. Então, cara, quando você faz a primeira vez, isso gera um sentimento naquele grupo que consome. Isso vai gerar uma demanda em um outro público que não tem. Então você vai lá e faz o outro, e faz o outro. Isso gera uma demanda na cidade. Porque chegou uma época que eu estava olhando as escadas de Tá Cachoeira tudo Itapemirim, pintado, todas tudo elas. pintado. Sim. Tinha uns que tinham uns detalhes, né? Uns Tem detalhes. geométrico, onde não dava Isso, para fazer desenho, a gente deixava colorido. Isso, aí toda. Acho que é Zumbi ali? No Eucalipto. Zumbi Zumbi também, tem uma. Eucalipto. Tinha uma ali perto da Igreja da Consolação ali. Tem também. Na subida Foi- do Zumbi, foi tem um a desenho primeira- no muro, né? É. Acho que esse tem sua assinatura Meu também, né? Tem também. E depois a escadaria, a escadaria logo na vai frente. subindo. Mas, e quando chuva, sol, aquele negócio, aí vem, sempre a escada tem. Cara, é complicado. E aí? Refazer? Tem que refazer. Depende da prefeitura? Aí depende. Porque assim, cara... Que se não pintura tiver, ela vai acabando. vai né? acabar. É um ponto, né? Que a arte é efêmera, o grafite é efêmero. Por quê? Cara, você vai chegar, vai pintar, e pode ser que dure 10 anos, mas pode ser que dure 2 meses. Se for uma pintura na rua, assim, alguém pode vir e pintar por cima. Como pode ser uma pintura paga por uma entidade que ela vai degradar também. E também que você. E se a pessoa chegar assim, eu quero que você refaz. Não, aí Acerta, entendeu? e tudo mais. Aí tem que, tipo assim, Aí depende da pessoa. depende da pessoa. Porque assim, você fez ali, cara, e aí se vai, É tipo- certo que vai acabar. É certo que vai acabar. Tipo que você. É um lance assim, você vê. É uma coisa muito louca, né, cara? Você vê assim, cara, ficou lindo aquilo ali. Aí você vendo que aquela coisa linda vai deteriorando, e aquilo vai sumir com o tempo. Vai sumir com o tempo. É. Agora, uma outra coisa. Por exemplo, né, eu sou cliente. Eu tenho desejo no meu coração de grafitar a Kombi. Mas eu não tenho ideia como que vai ficar. Você apresenta para mim Um rascunho, você tá um falando? rascunho de como vai ficar, para mim ter uma ideia? Cara, quando eu comecei, o meu primeiro investimento para poder trabalhar com arte, eu já tinha um notebook, né, que eu fazia no Photoshop nos desenhos. Só que o primeiro investimento para poder alavancar essa questão foi um jogo, dividir em 12 vezes, um jogo de lápis de cor de 103 cores da Faber-Castell. Aí você pedia uma Kombi, eu ia lá, desenhava a Kombi no papel, fazia um desenho de uma cor, aí fazia uns 3 desenhos de cor diferente. Eu falei, cara, fiz esses desenhos aqui e tudo mais. Se eu falar que não gostasse, eu tinha que voltar para casa e fazer tudo de novo. Mas não que não existisse, né, caminho, né? Porque eu não tinha condição de ter as ferramentas, né? Hoje eu tenho já a ferramenta, por exemplo, tem um iPad que você tira a foto do ambiente, já desenha em cima. Hoje eu tenho óculos de realidade virtual, que você consegue ver a arte já exatamente como vai ficar no óculos de realidade Isso virtual. aí, bacana. E aí você, cara, você tem que, conforme o tempo vai passando, Caramba, você precisa se... Isso demora muito tempo para fazer? Você está falando do óculos? Não, Porque rápido, eu rápido. como É mesmo, cliente, cara? Na hora. eu como cliente, com certeza Cara, vai que ter outras massa, pessoas cara. que vai ter uma ideia. Poxa, eu queria que no muro da minha casa um grafite aqui, mas eu queria saber como que vai ficar. Exatamente isso. Por exemplo, cara, vamos supor, a gente fechou um contrato, vou fazer a pintura ali tal dia. A gente definiu a arte. Eu fiz a arte ali em casa, no iPad, como vai ficar, te mostrar exatamente no muro, tudo mais. Lucas, eu quero ter certeza como é que vai ficar. Pô, pego o óculos de realidade virtual, joga essa arte para dentro dele, vou lá, coloco o cliente vai encaixar o óculos e a arte vai estar lá no muro. Pô, vai ser real para ela, aquilo. Caramba, que doideira, cara. Bacana, Vai hein? ser real. Não, cara, é sensacional. Eu comprei aquilo aí, cara, assim, você vai para um outro universo. É muito bom. E eu eu uso esse óculos de realidade virtual para poder fazer essas oficinas nas escolas. Eu ensino a técnica de expansão de desenho de uma outra forma,
mas também eu poder brincar com a molecadinha. Uma garotada vai fica ficar... maluca, fica maluco. Você imagina só, cara. Fica maluco. De repente tem um talento ali que o garoto quer, né? É isso aí. Aí é isso que eu quero pra minha vida. Pô, mas já tem história já de aluno, já fiz mais de 27 escolas no estado, então já tem relatos já dos alunos. Um virou tatuador, o outro já trabalha com design, o outro já desenha, o outro virou pintor. Cara, eu gostei de pintar, cara. Eu tô pintando com meu Inspiração. Trabalho. Cara, você é um professor, literalmente, em todas as áreas. O que eu falei, cara, eu gosto da área educacional, pedagógica, porque, cara, eu passo a observar certos comportamentos, cara, eu gosto de orientar. Meu sonho é falar, cara, você é diretor de escola. Pô, mas não era diretor de escola o ali, né? O figurante no sentido de ocupar o cargo, mas queria transformar espaço, transformar as pessoas. É assim. Isso que eu queria, esse é o X da questão. Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, mas você quer comparar? Cara, você tem que comparar e olhar e mirar, ter os melhores. Cara, você vai lá, o cara, se ele tem talento para música, ele vai desde moleque para música, pro futebol americano, pro basquete. Você vê que eles já nascem com o dom daquela coisa. Vai. A mesma coisa, eu acho que as nossas escolas teriam que mudar, cara. Eu nunca vi falar assim, o brasileiro ele termina o ensino médio falando inglês fluente. Não finaliza. Nem arranhando, meu irmão. Olha, filha, não sei nos seus índios, não sei, você lembra? Isso é da minha época, cara. Tem isso ainda? Deve ter alguma coisa, verbo to be, algumas pelo amor de Deus, eu vi uma professora dando aula pra minha filha, eu falei, isso aí, minha filha, em 1900 e caramba. Aí fugiu, hein? 83. Era assim. Era assim, é a mesma coisa. English for Brasil, inglês for... a mesma coisa. Eu falei, filha... E não aprende, cara. Cara, a gente falar de educação hoje a gente não pode falar direito, tipo assim, no sentido de que, cara, o Estado do Espírito Santo hoje é número 1 no Brasil. É uma realidade que a gente vive aqui hoje, que se você for ali e tava em Bom Jesus do Norte ali, é totalmente diferente, cara. Agora que... vai. E aí... A parada Diferente em que sentido? Que aqui é muito melhor. Melhor? Nossa, Bom pai. Jesus do Norte é Rio? Tem Bom Jesus de Tabapuana. Do Rio. Tabapuana, né? Tabapuana. Rapaz, você troca de estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a escola, cara, você esquece. Tipo, nível baixíssimo comparado aqui. Aqui o Estado do Espírito Santo, as escolas, a educação, cara, nível assim, escola particular, cara. Agora aqui, sobre o inglês, né? Na verdade, cara, o inglês, você tem, número 1, você tem que gostar. Não adianta. Mas eu falo, é uma língua universal, cara. Mas, igual cara, eu tô falando no lance com ele. Por exemplo, ele tá criando futuros artistas numa área que ninguém conhece. Aí eu falo, o cara tá pinchando. Você tá entendendo? É igual você músico. Já pensou, Eliomar? Você toca alguma coisa? Não. Tá, vamos botar aqui. Mas você canta. Sim. Tá, você vai passar seu talento pra galera que leva jeito. Pô, aquela menina ali leva jeito. Aí pega um cara que é bom na guitarra. Cara, você tem isso nas escolas. O Espírito Santo que você falou, não tem. É a realidade. Cara, muito difícil. Tem alguns projetos. Com açúcar, né, cara? É porque a gente tá falando de uma realidade que tem sido implementada tem 3 anos. Isso. Olha só. Verdade. Entendeu? Mas você sabe que isso aí, muitas das vezes, é falta de formação de músicos formados, tá? Com faculdade. Eu sei, meu querido, mas para você formar, você tem que começar a galera da base, igual a ele. Ele tá fazendo um trabalho bacana. Cara, incentivar, porque faltou, eu acho que a gente perdeu um gap muito grande na nossa construção cultural. Por quê? Tudo, vocês podem discordar de mim, mas tudo provém de um país que ele foi criado de uma forma, um país cristão civil, ex-militar, ponto. Que tudo que não fosse normativo e comum, trabalhista, tecnicista, era taxado como coisa de vagabundo. Então, questões culturais como o teatro, o músico, você tem relatos de vários artistas que foram taxados de vagabundo. Então, o cara que pintava, o cara que aquilo dali era uma coisa secundária. Tá, mas e o trabalho? Como é que tá? Você tá trabalhando? Você tá trabalhando? Você trabalha com o quê?
Eu sou mecânico. Então você tá bem. Então tá bem, então tá bom. É isso aí. Se você falasse pro seu pai, na época, pai, eu vou ser músico, vagabundo. Ele amava, mas pô, é um gap de 30, eu tô falando um gap de 30 anos aí, cara. Ele deve saber o que a família já deve ter falado de mas não é só você não, a gente só... lá vai o menino, eu ia pra casa da minha avó lá na roça lá, né? Aí, nossa, pra roça. Aí eu botava um monte de latinha na mochila, porque só tinha pedra lá na roça, lá pichava as pedras, porque eu queria pintar, mas fazer o quê? Mas tem que mudar, igual ele agora, tá tentando pensa mudar. bem, o cara largar, na época, um emprego na aviação em Itapemirim para viver exclusivamente de música. Melhor emprego na época. Era a melhor empresa de Cachoeira. Acho que eu fui taxado de quê? Vagabundo. Aí, para trazer essa cultura dentro do ambiente escolar, é um caminho muito difícil, muito duro. Mas hoje, vamos falar a verdade, cara, vamos ser sinceros, Lucas. Hoje, a gente vê muita coisa que está assim, assustando, e a gente vê que é a cultura mesmo. Porque você, por exemplo, eu não sei, no caso, um projeto que você faz, você vem aqui de música, vamos pegar ele, né? Você é formado tal. Você sabe quando você vai ganhar um dinheiro de uma Lei Rouanet? A sua banda? Nunca. Você não está no patamar. Pois é, mas é isso que eu falo. A Lei Rouanet, eu não sei. Mas... eu só estou dando um exemplo. Mas aí eu vou trazer para nossa realidade aqui. Ele faz um projeto bacana. Sim. Ele faz um projeto, leva. É igual você. Você tem 40 anos de músico. Você entendeu? É isso que o nosso país tinha que começar a melhorar. E eles colocam na mídia quem eles querem, cara. Sim, verdade. Porque tem. Isso é uma verdade e tem outro caminho também. Por exemplo, o cara que ele produz cultura, lógico que tem as produtoras culturais, ponto. Fatia grande do bolo é deles. Mas o cara que produz, o artista em si, ele precisa se entender como produtor de cultura. Não só o artista que faz a obra final, mas sim um intelectual. Ou seja, para conseguir esse tipo de projeto de incentivo, eu já participei de alguns, mas o cara precisa ser crânio. O cara precisa ser muito crânio. O cara precisa entender o que o sistema ali precisa ler e entender e quer como objetivo. Entendeu? Aí você acabou de falar, o sistema. Aí quem tem essa letra específica são as produtoras. Não estou falando que eu é errado e tudo mais, mas eu já participei de alguns, né, tudo mais, mas esse é o caminho. Aí o artista que ele não se preocupa com isso, por exemplo, principalmente o artista da música, é que no início da carreira dele, ele não se preocupa em fazer um portfólio, ele não se preocupa em ter umas músicas gravadas, para que no momento que tiver oportuno de fazer o projeto cultural e conseguir o incentivo de gravar um CD, de fazer uma mini turnê ou um projeto cultural, um sarau, que seja, ele não tem portfólio e base suficiente. O avaliador vai olhar, tá, igual ele tem um monte, não merece o projeto. Pois é, cara, a gente estava conversando com a Valquíria Volpato, que é uma produtora cultural, né, a respeito da desorganização do artista. Sim. O artista não tem documentação. O que você acabou de falar aí, o artista não tem nada disso. Eu falo isso porque eu fui contemplado pela Lei Rubem Braga de um CD. Mas para isso, o que eu fiz? Me preparei, eu fiz o projeto, dei entrada, preparei toda a documentação, entendeu? Mas aí alguns artistas falaram assim, poxa, Leomar, mas como que você conseguiu? Aí eu falei assim, cara, funciona dessa forma. Com documentação, muita burocracia, com projeto. Eu tenho esse dom para preparar, para passar pela parte burocrática? Não. Foi até que eu cheguei a Valquíria, né? E nós trocamos a ideia. E ela falou assim, não, Leomar, pode deixar que você é um músico realmente capacitado para entrar em qualquer projeto. Então, deixa comigo. Aí ela foi com a... Exatamente, aí a documentação... O trabalho dela e fez. É claro que eu vou ter que me organizar em ter o meu portfólio, em ter meu release, em ter o meu material para ela poder trabalhar também, que sem material também ela não pode fazer nada. Quantos anos que eu estou no mercado, mas eu sou um dos poucos músicos, cara, de Cachoeiro que é organizado em relação a isso, tá? Inclusive eu tenho muitas coisas guardadas minha, quanto de alguns amigos também.
Aqui em Caxias a gente sofre muito com isso. Eu não sou aquele cara que é a favor da pejotização de todos os artistas, mas se o artista ele quer monetizar no sentido de que ele quer ganhar dinheiro com a arte, cara, ele precisa se organizar. A primeira coisa que eu quando eu comecei a querer viver de arte mesmo, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um MEI, cara. Cara, se eu quero ser tratado como artista, eu quero receber, eu quero ser empresário no mundo artístico, eu preciso ter uma empresa. Né, um meio profético aí, né? Eu sou cristão protestante, então o meio profético de abrir um empresário, pô, vou me comportar como empresário, vou abrir um MEI. Cara, e é o caminho, que aí você tem todas cara, preciso de um projeto, preciso tirar uma nota fiscal, preciso trabalhar para uma prefeitura, preciso trabalhar para uma escola estadual. Cara, não tem empecilho. Se depender de mim, não tem empecilho. Então, eu vou lá e me organizo, entendeu? Eu fiz um MEI também eu tenho uma rádio web e mandei num negócio do governo aí, veio R$1,99, parecia até brincadeira. Só mandei, veio R$1,99. Falei, caramba, eu recebi alguma coisa de verba, R$1,99. Cara, os pequenos, a gente não pode desprezar os primeiros começos. Quando eu falei não despreza o começo humilde. Eu sempre falo isso, não despreza o começo. Cara, você vai começar com um web rádio. Cara, eu não tenho condições hoje de comprar um transmissor de FM, vou ter um FM, vou pagar R$1 milhão numa concessão de uma rádio. Aí veio R$1,99. Eu até deixei, tá lá, guardadinho aquele R$1,99, o papelzinho. Eu lembro que foi uma mídia. Um brother, eu trabalhava num lugar e um cliente que se tornou um colega, eu fazendo trabalho, chegava do trabalho, ia lá pintar tipo de 7 da noite até meia-noite. Meu hobby meu negócio era esse. Trabalhava durante o dia e quando não tinha grafite eu fazia motoboy. O grafite era a terceira opção ali, porque a gente precisa movimentar. Então, trabalhava de CLT, motoboy, na época da pandemia, principalmente motoboy, 24 horas, ajudou 200 km por dia, rodava muito, e os grafites. Aí, nessa conversa, ele, cara, você não faz mais de um grafite desse no mês, não? Eu falei assim, faço. Cara, e se esse tempo que você fica lá na empresa, lá, se fizesse mais um, já não compensa pra você? Cara, verdade. Se eu fizer um, já é o salário que eu ganho, pô. É verdade, quer saber? Aí fui na minha esposa e falei, cara, acho que agora é a hora. E aí, a partir desse momento, 2 meses de casado, eu abri a empresa. Ótima decisão. Tá dando certo até hoje. Graças a Deus. A agenda fechada até fevereiro. Que bacana. Moleque. Quais os temas que você mais gosta de retratar em suas obras? Oi? Os temas que você mais gosta de retratar? O tema principal que eu gosto de tratar são questões éticas raciais. E questões naturais também. Eu gosto muito de trabalhar com questões da natureza, mas o foco hoje principal é questões sociais, ético e racial. Eu gosto de trabalhar personagem negro, afro, e trabalhar pontos específicos para fazer a pessoa entender sua identidade. Você gosta de fazer as pessoas pensarem? Gosto, cara. Eu sempre fui assim, um cara chato, aquele cara no rolê que... Cara, surgiu um assunto, você esquece. Senta que lá vem a história. Eu vou falar até amanhã. A gente estava conversando, você é skatista também? Já andei muito skate, hoje já não... Você machucou bastante? Bastante. Pai, teve uma época que eu andava muito de streetzinho, né? Fazia as manobras, depois eu fui pro longboard, é um negócio perigoso. Eu comecei a andar muito rápido, 50, 60 por hora, eu vi que nós estava ficando sério e a gente parou. Mas eu andei muito. Andei até os meus 19 anos. Mandei bastante. Quem são suas maiores influências aí dentro e fora do grafite? Cara, no grafite, cara, sempre vai ter, né, os grandes, assim, né? Mas conhecidos, não tem... Eu juro pra você, minhas referências não são muito conhecidas, por exemplo. Eu tenho amigos que também fazem esse mesmo tipo de projeto em outros estados, o Wagner, Tosco, o Pedro Striper... Mas tem outros também em São Paulo, como Gelim, Grafite, Gelim. Tem muita gente, São Paulo é muito forte, né, cara? São Paulo é o berço. São Paulo é o berço, não é? Mas assim, não tem a gente tem a nossa comunidade, então a gente vê, cara, esse cara fez isso, que legal, cara. Dá pra gente poder produzir uma parada similar aqui, de projeto, né? Questão, cara, olha como é que tá fazendo. Mas assim, em nível regional, assim, pô, o Anderson Mosca... muito bom, assim, desde criança já ouvia, começava a fazer, pô, você conhece Mosca, conhece Mosquito? Muito bom, cara, sempre muita referência. No estado também tem um Starley, que é ele faz realismo muito bom.
Tem o Liam, que ele era de Guarapari, agora ele tá morando na Europa, já tem 3 anos que ele vive de grafite lá também. O cara é assim... É forte surreal, também na Europa, surreal, né? Europa, surreal. Estados Unidos. O grafite ele nasce na França e tem o seu braço nos Estados Unidos, uma força maior, né? Na questão da luta de segregação racial, né? Muito, muito forte lá na década de 50, 60, 70. Então é um caminho, né? Quando fala de revolução, de questões sociais, o grafite sempre vai estar envolvido. Sempre vai estar envolvido, sempre vai ter artista envolvido. Aqui no Brasil também, sempre vai ter artista. O artista, parece que ele põe fogo no negócio. Existe alguma obra sua que tem uma história assim especial, cara? Cara, deixa eu pensar. Essa escadaria... porque todo mundo fala dessa escadaria. Começou assim, porque foi uma novidade aqui. A escadaria foi assim... Foi o iniciar mesmo. O cara veio com uma proposta. Cara, se a gente pintasse uma escada? Bicho, nunca pintei não, cara. Não, cara, vai lá. Se não der certo, você me fala. Não, se der errado, a gente apaga. Tem como, né? Então tá. Então vamos então. E aí foi uma história interessante, porque nessa época eu tava fazendo faculdade, não, tinha formado, só que eu tava de motoboy, então, eu ia de madrugada fazer as paradas, e teve um dia que a gente fechou uma rua pra poder pintar, porque tinha que passar material, projeção e tudo mais, então ali, a identidade do Menon, da Menon Art, foi nascendo ali, eu entendendo, trabalhava na rua, no sol, então ali era peão, cara, e ali você conversa com o morador. Por exemplo, nessa escadaria onde a Maria Ortiz, ali na subida da Consolação, ali reclamava que ficavam os caras ali... Ficava sentado. Tráfico, enfim. E você vê morador falando, Lucas, aqui, cara, mudou, tá diferente. Você pode passar, a luz tem luz acesa, entendeu? E eu via muito ali, pessoal subindo, tipo uma corrida, eu não sei que tipo praticando esporte ali, isso, cara. Praticando esporte. Aí eu falei, rapaz, essa ideia foi bacana. Essa ideia foi legal, foi muito bacana. E aí foi construindo. A minha relação com tipo assim, isso eu fui moldando a arte foi me moldando, porque eu fui entendendo como fazer, entendeu? E isso é a minha história, mas a escadaria que fala lá das crônicas, pra mim foi muito bom, porque ali, cara, não tem referência nenhuma, você não tem desenho, você pensa assim, desenho da crônica de Rubem Braga, não tem, cara, eu tive que ler ali e criar, tirar do zero, assim, né, conforme os textos diziam. Você falou que você é cristão protestante, é isso? Sim, sim. Cara, e como as pessoas têm uma noção, é a realidade, você vê um skatista... O cara é drogado. É a linguagem. Você vê um cara grafite, vai parente ali, mesma vibe. Mesma vibe. E você tem tatu também, bastante, né? Essa é bastante tatuagem. E como você vê isso hoje? Tem essa visão disso? O cara drogado, o cara se é skatista, se é grafiteiro, se é grafiteiro que fala, né? Isso. Porque teve uma época de negócio de metaleiro, eles chamavam os caras de metaleiro e brigavam, né? Bravo. E o Guns tá vindo aí, né? E aí, como é que é isso hoje? Cara, é um universo um pouco complicado, assim. Hoje, eu acho mais tranquilo. Cara, tudo com a internet ficou mais suavizado, né? A gente passou a suavizar as coisas porque a gente passa a conhecer outras realidades. Mas, falando num contexto local, né, e conservador, de certa forma, a nossa cidade, cara, existe olhares e olhares, né? Eu venho de uma comunidade, passei a frequentar uma comunidade que era mais batista, que tem uma cultura diferente, e hoje eu faço parte de uma cultura mais protestante, carismática. Então, é uma cultura já um pouco mais tradicional. E tem... Mas, na comunidade que eu vivo hoje, ela é muito tranquilo em relação a isso. Inclusive, a gente tem uma perspectiva artística mais ampla, no sentido de que, cara, se o louvor também é uma forma de adoração a Deus, a gente tem a arte também como adoração a Deus. Como, por exemplo, eu ministro, às vezes aos domingos, pintando em cima do púlpito, porque é uma forma de expressar ali, e teve relatos, né, de fato, né, quando a gente faz uma pintura, a gente sempre pensa em como isso vai impactar as pessoas, como isso vai ser uma leitura, né? Vai ser ali uma exposição de um texto, e toda a arte ela reflete, né? Ela espelha a alma, espelha sentimentos, cara, e a gente entende como isso, mas os olhares sempre vai acontecer, mas
Depende muito da conduta da pessoa. Acho que a gente já está inserido no contexto já de liderança há muito tempo, então já não sofro, Já não mais sofro isso. com isso, não. Porque hoje uma tatuagem bem feita, todo mundo fala que é arte. Aí você olha que realmente tem umas do cara, que parece até que faz parte do corpo do cara. É como que ela é, que é... Tem as tradicional, tem umas que são mais parecidas com as coisas. Cara, porque tudo virou muito estético, porque Tem muitas... umas que parece que sai de dentro do corpo do cara. 3D, entendeu? né? 3D que fala, né? Já viu a minha tatuagem? Não já vi, não. Então, Pois olha é. só. E dentro da sua cultura, a galera tem. Todo mundo Galera do rock and roll, entendeu? É a Você galera não que tem. mais tem tatuagem. Não, eu nunca achei legal assim marcar o meu Marcar, corpo. Eu acho né? bonito em outras pessoas. Igual a gente vê no futebol, acho que o Cristiano Ronaldo não tem tatuagem. Isso. Tem poucas pessoas que não tem. Cara, assim, eu tenho desde 17 anos, então pra mim é muito, muito comum tatuagem. Meus pais, por exemplo, meu pai tem, minha mãe Sim, tem. tô ligado. É da nossa cultura família. Isso é muito da cultura familiar. Né? Minha família nunca foi eu uso brinco também, nunca foi de inibir esse tipo de coisa. Em casa sempre teve um papo bem consciente, né? Você conhece meu pai Sim, claro. é bem de boa, meio doidão, mas a gente boa pra caramba e sempre muito consciente o papo. Você enxerga o grafite como um ferramenta social? Você tem tatuagem? Tem não, né? Eu tenho. Não, Então tá. tatuagem é top. Cara, eu acredito que hoje nosso tempo, né, nessa sociedade líquida, o grafite hoje ele é uma das principais ferramentas sociais. Por quê? Porque ele é visível e permanente, né, por um tempo. Por exemplo, cara, muita coisa, a revolução não vai vir do telefone. Então, tudo que você vê aqui, daqui 5 minutos você já esqueceu. O grafite, ele entra num espaço... Cara, ele entra num espaço e ele entra na sua memória visual. Se você vê, passar um dia, alguém estiver pintando na sua frente, toda vez que você vê alguém pintando, você vai lembrar da primeira vez que você viu alguém pintando. Cara, eu passei aqui quando o cara tava fazendo aquilo. Cara, olha só, aí você passa outra vez, vamos supor, você passou um cara... No outro dia você passa de novo. Cara, isso aqui tá diferente. Então, isso transforma o ambiente. Se tiver um lugar que o cara sempre joga lixo e você pintar aquilo dali e mudar, o cara vai ficar constrangido de jogar. Por exemplo, tem um loteamento que a gente fez lá no Corte Grande que o cara me ligou, o cara da CBL, um loteamento grande, e ali um ponto viciadaço de lixo. A gente já fez isso na época da prefeitura outras vezes. Um ponto viciadaço de lixo, o pessoal botava fogo e tudo mais. Ele, cara, preciso mudar isso aqui, entrada do loteamento. Preciso mudar isso. Cara, vamos pintar, ué. Aí você passa lá, o cara fez um vídeo de drone lá. Cadê? Não tem lixo. Por quê? Era um lugar que visivelmente era um lugar desprezível. Tava jogado, então... E a arte, ela entra como transformação, né? É igual o lote, né? Se você tem um lote, né, ali cheio de mato, o que vai acontecer? É por isso que todo mundo joga lixo no meu lote. Tá? Agora se o lote... Se o lote tiver limpinho... Você não limpa o lote. Agora, se limpar o lote, pô... É claro que tem aqueles que são muita raça de cara de pau e tem coragem de jogar um lixo lá, entendeu? A gente não pode Mas hoje, com esse monte de câmera aí, já é mais difícil, né? A gente não pode traçar uma régua para todo mundo, né? Mas com certeza. Se muda uma, já é uma ferramenta de transformação. Já sofreu algum preconceito pela arte urbana, assim? Já. Nesse muro mesmo do Fraternidade Luz, por exemplo, eu falei pro diretor, né? O diretor, um grande amigo, o Guilherme. Eu falei, cara, tô te avisando que eu tô começando a riscar o muro aqui. A gente vai desenhar e o muro tá cinza, lógico que vai ser rabiscado, né? O desenho precisa rabiscar. Então, já fica preparado. Não, Lucas, tá tranquilo. Beleza, tô indo lá. Rapaz, você acredita que a polícia não bateu lá? Tanto lá, quanto nessa escadaria que eu tava trabalhando para a prefeitura. A polícia bateu lá e questionou. No caso da escola, tipo, até, né, justificável. Tem como ele saber, morador saber e tudo mais. Mas beleza. E aí a gente tem meio indagado. Mas no caso da prefeitura, meu amigo, 3 horas da tarde. Tipo assim, visivelmente era um lugar que a gente tava fazendo uma pintura. Tipo, a gente tava pintando a escada de branco ainda, não tava nem. Então o cara foi lá questionar. Mas você tem que ter os negócios do meu amigo. Cara, eu sou isso aqui, meu documento tá fazendo as coisas aqui. Não, mas rapaz, você vai ter que justificar, vai ter que chamar o cara. Eu falei, cara, chama lá. Tá tranquilo, eu sou um cara que desenrola, mas também o cara me tirar do sério, velho, eu vou abusar. Tava pintando lá na Praça de Fátima também uma vez.
um projeto social do CRJ, que é um Centro de Referência de Juventude, liberaram para poder pintar. Cara, eu tava lá na quarta-feira, no meio da tarde, no sol danado. Aí o cara, rapaz, você tem autorização para pintar aqui? Eu falei assim, meu amigo, se eu não tivesse, nem aqui eu tava. Tava em casa descansando. Você acha que eu tava... Não, que você não pode, rapaz. Eu falei assim, é o seguinte, cara. Você quer que eu ligue O cara é o quê? Guarda. Infelizmente. Você quer que eu ligo para quem? Não, eu vou ligar pro capitão, beleza. Vou ligar pra mulher do capitão. Peraí, que era a secretária na época, né? Cara, entende aí e tudo mais. Aí, não, beleza, desculpa, meu amigo. Se uma pessoa fala, se a minha fala não tem validade nenhuma no que está acontecendo aqui, você está vendo que visivelmente não é um picho, não é um negócio esquisito, que você possa intervir, cara, pô, tem que ter o bom senso, cara. A gente está construindo alguma coisa. Se eu falei que está acontecendo o projeto, se você não sabe, às vezes não tem como comunicar a cidade toda que a gente está fazendo um projeto aqui, pô. Você imagina em cada projeto. Pô, vou ter que comunicar todos os guardas. Meu amigo, cara, tem que ter um pouco de bom senso. É um negócio difícil, tá? É complicado, tem que ter um pouco cara. de bom senso. Se fosse um lugar... Cara, é porque você tem que entender a situação, cara. Pô, é um lugar de cultura. E você tá ali, vê uma pessoa que tá pintando. Não tá... Pô, 3 horas da tarde. Pô, 3 horas, meu amigo. Pô, desculpa, bandido, 3 horas da tarde é difícil tá achar na rua. É verdade. Qual foi o mural mais desafiador, no caso, que você já produziu? Cara, desafiador É. não foi um mural especificamente, mas foi a ponte municipal que a gente fez em dezembro do ano passado. O chão da ponte municipal, que sai do shopping Cachoeiro até chegar ali do outro lado do Cristo Rei. Ali foi desafiador, porque a gente tinha um período curto, era 15 dias no mês de dezembro, por conta das festas de fim de ano. Só que foi um dezembro muito chuvoso, cara, muito chuvoso. Dava durante o dia muito sol de você não aguentar trabalhar. E eu tava usando uma tinta asfáltica, então é uma tinta que ela evapora muito rápido, que você usa um outro componente, né, um diluente ali que evapora com calor, então você daria mais trabalho, ela fica mais grossa e muito sol também. E a gente deixaria para fazer o trabalho depois das 18, 17 pelo fluxo de pessoas também, enfim, muitas coisas. Desafiador mesmo. Muitas coisas. Se você pinta de dia, as pessoas passam por cima, você cerca com fita e as pessoas passam por cima de novo. E aí, cara, foi terrível. Tipo assim, de você marcar a pessoa, eu não vi não, passando por cima. Cara, como que você não viu? Tá pintado. O chão tá um lado que é pedra e o outro lado tá pintado. Como que você não viu que tá pintado? Tipo, então foi muito desafiador, cara. Choveu muito. E a tinta pesada, cara, eu cheguei até a dar uma distensãozinha no ombro, porque assim, de carregar aqueles balde de 20 litros para um lado e tinha que varrer, porque a tinta ela não podia pegar poeira. Você tinha que varrer, pintar, daqui a pouco tinha que varrer de novo, porque poeira o tempo todo. Cara, o cara acha que é fácil, não, né? O cara já chegou ali. Esse aí foi ralação, hein? Cara, foi dose demais. Esse aí foi ralação. E tinha... Ralação com pressão. Não. Cara, teve até um testemunho muito louco esse dia. Cara, Deus, preciso pintar. Previsão de chuva. Preciso pintar. E foi eu, minha esposa, um ajudante, mais um amigo e uma galera. Não, vamos pintar. Tua esposa também? Pinta comigo. Que massa. Cara, vamos pintar. Reunimos mais 5 galera. Enquanto um pintava, o outro carregava o balde. Os moradores de rua também me ajudou lá. Rapaz, foi... Aí nesse dia, cara, a gente... Trabalhando. Eu fui comprar um negócio lá perto do Shopping Sul. A gente foi comprar uma Coca-Cola, enfim, tava tudo fechado. E lá tava chovendo, cara. E onde tava, não tava chovendo. Loucura, velho. A gente foi até as 4:30 da manhã, velho. Ralando. Mas conseguiu entregar? Entregamos. Era dia 28 de dezembro. Graças a Deus foi entregue. Cara, que loucura, né? Loucura mesmo. O cara acha que é fácil, né? Não. O cara, vou chegar lá, vou passar uma tinta, rapaz, eu tenho dor até hoje, eu acho, de... Mas cara, isso você estava fazendo projeto ou você estava trabalhando para a prefeitura? Não, ali foi uma contratação emergencial para a gente poder fazer o projeto. Um amigo me chamou para poder fazer. Cara, a gente quer fazer, o prefeito queria fazer também, e a gente conseguiu Cara, vamos fazer esse projeto? Vamos fazer. Tá, você está falando na área, bacana. E que conselho você daria a jovens que querem... No caso, eu sou a área, né, cara? Você vai ser professor, que querem grafitar, começar a grafitar. Cara, o grafite... Pô, ele tem vontade, entendeu?
Cara, ele precisa ter vontade, mas antes de tudo ele tem que ter paciência, cara. Eu tava falando com os meninos hoje lá na escola. Cara, fazer arte, fazer o grafite, fazer qualquer tipo de pintura, qualquer tipo de arte, na verdade, ela tem que ter muita paciência. Porque nenhum filho nasce grande. Então, cara, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que entender os processos daquele. Cara, eu quero fazer o grafite, então eu preciso entender primeiro como eu construo alguma coisa, como eu vou fazer o mural. Cara, como que eu vou... Estuda isso, como que eu vou compor as cores, como que eu vou compor figuras que eu quero colocar. Então, antes de querer sair fazendo qualquer coisa, cara, estuda um pouco, estuda a letra, estuda a história, estuda o motivo que você está querendo fazer, estuda a composição de cores. Cara, eu tive que decorar a tabela de cor, eu decoro tabela de cor, entendeu? E aí, cara, então tem que ter paciência, entender o processo e ter bastante perseverança, cara, porque viver, como eu falei, viver de arte no Brasil, cara, é difícil. Lucas hoje é rico? Hoje eu tenho uma vida boa, no sentido de que eu tenho estabilidade no meu trabalho, eu tenho uma família que me apoia, e tenho amigos. Então, hoje eu vivo uma vida legal, A arte me proporcionou tempo, me proporcionou, assim, caminhos para que eu possa progredir, né? Além do grafite, eu faço as camisas também, tem a minha marca de camisas, Walk. E, cara, a gente vai criando caminhos para poder fazer as coisas. A arte, ela me proporciona tempo e qualidade de vida hoje. Aqui, nessa filmadora aqui, toda sua, que você sonha ainda em pintar? Cara, sendo sincero, eu gostaria de pintar duas coisas. Primeiro, o estado do Espírito Santo todo, todas as cidades do estado do Espírito Santo e Europa. Sou apaixonado por pintar na Europa. Porque BH, Minas, Bahia, essas coisas a gente já fez. Mas agora eu quero o estado do Espírito Santo todo, já falei isso, e eu quero pintar na Europa. E a Europa é sensacional. Plano 7, Lucas Menon, grafite, passando um pouco pra gente aqui desse bate-papo muito bacana. Lucas, Deus abençoe, sucesso para você. Tamo junto. Quando você voltar da Europa, passa aqui para conversar com a gente. Certeza. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. E mais uma vez, valeu. muito obrigado a você de casa, que sempre está dando aí aquela força para a gente aqui no Plano 7. Queremos chegar aos 10 mil esse ano, hein? Precisamos de você. Curtir, compartilhar e comentar também aqui no Plano 7. 2026 está começando só com gente boa. Sucesso, Lucas. Um feliz 2026 para todos. Beijo no coração. Deus abençoe. Cuide bem uns dos outros.